Oi, gente, começando mais um vídeo por aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Rei Braga. Eu tô pra gravar esse vídeo faz muito tempo, mas assim, eu nunca consigo parar exatamente pra fazer isso, pra falar desse assunto. Eu me recordo de uma situação que eu vivi com uma vizinha minha, que foi uma situação que marcou minha vida. E eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, porque vizinhos, quem não tem? Só quem mora lá numa ilha deserta, né? Enfim, até quem mora em fazendas bem distantes tem lá seus vizinhos. Mas geralmente, de um modo geral, todo mundo tem vizinho. E eu falei assim, cara, eu preciso gravar. Aconteceu um fato comigo uma vez, eu precisei dividir o mesmo hall de entrada com uma vizinha. Eu morava de aluguel numa casa e para chegar nessa casa tinha uma única escada. Eu e essa vizinha, a gente dividia. A minha parede era parede com ela. Então, eram duas casas, uma grudada na outra, duas casas alugadas. E aí, pra chegar na nossa casa, era só uma escada, né? Um portão e uma escada, que era uma entrada social que tinha. Então, tanto eu quanto ela, a gente usava a mesma entrada. Tô repetindo bastante, que é pra ficar bem claro isso. E essa vizinha, ela era uma mulher, ela é, porque ela ainda é viva, né? E nova. Tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho, uns 2 anos a mais. Ela é uma pessoa, assim, gente, pensa numa mulher bacana, sabe? Muito legal, muito divertida, muito boa, pessoa boa de lidar, pessoa boa de lidar. Mas qual era o problema? O problema é que a gente usava uma única entrada para as duas casas e ela fumava. E quando ela fumava, aquele restinho, aquele pedacinho de cigarro que sobra, ela jogava na escada. E não era um, e não era dois, eram muitos. E aquilo era um hábito dela. Só que a gente tinha a mesma escada como subida para as duas. Então, assim, para eu passar para entrar na minha casa ou sair da minha casa, eu tinha que passar por aquela escada cheia de pedacinhos de restos de cigarro. Mas voltando ao início, ela sempre foi uma pessoa muito boa de lidar, né? Muito uma pessoa assim, nota 10. Tive que parar o vídeo correndo no quintal, colher a roupa da corda porque começou a chover. Então, aí voltando no assunto da vizinha, né? O único problema dela é que ela fazia causava essa situação de jogar os restinhos de cigarro na escada. Ela trabalhava fora o dia inteiro. Eu era a única que passava o dia naquele ambiente. Então, eu meio que fiquei como responsável pela limpeza, mesmo sabendo que responsável mesmo seríamos nós duas, né? Porque tanto eu quanto ela pagávamos o mesmo valor de aluguel, e se a gente dividia uma única entrada, não seria uma responsabilidade só minha limpar aquilo ali. Mas ok, como ela não ficava em casa, ela só chegava à noite e passava ali os finais de semana, acaba que eu me tornei a responsável pela limpeza. E aí quando ela chegava do trabalho, a gente ficava conversando ali um pouquinho no hall da entrada, bem em cima, sabe? Não nem na escada nem embaixo, em cima assim, naquele hallzinho ali de entrada que divide para uma casa e para outra. A gente ficava conversando ali quando ela chegava do serviço e ela sempre conversando e fumando e jogando. E aquilo me incomodava tanto. E eu ficava dentro de mim pensando, cara, um dia eu vou falar com ela sobre isso, porque isso me incomoda muito. Ela precisa entender que não é só a entrada da casa dela, eu também recebo visitas, eu transito por aqui o dia inteiro, sabe? E eu sempre fui muito chata com limpeza, organização, enfim. Isso a gente aprende muito também quando a gente tem que dividir a vida com outras pessoas, porque as pessoas não vão dançar sua música. É claro que existe lá uma regra do bom senso, né, de que, pô, não importa onde você mora e com quem você conviva, as pessoas têm que manter o ambiente limpo, organizado, mas as pessoas não vão fazer o que a gente quer que elas façam. Isso é um fato. Então, toda hora aquilo vinha na minha mente, falar, uma hora eu vou chamar ela pra conversar. Mas uma voz dentro de mim fazia uma balança, sabe? De tipo assim, cara, ela é uma pessoa tão legal, tão bacana, e se eu falar com ela e isso gerar um estresse, uma situação chata entre a gente? E se depois que eu falar com ela, nunca mais a nossa amizade se voltar ao que era antes? Porque eu gostava muito da minha amizade com ela. É muito bom você ser amigo dos seus vizinhos. É claro que isso não é possível com todo mundo, porque infelizmente tem vizinhos que são desrespeitosos, que jogam lixo na frente da sua casa, garrafas, que
Enfim, gente, eu já vivi situações muito, muito, assim, desrespeitosas com vizinhos mesmo. E em relação a essas pessoas que são desrespeitosas, o máximo que a gente tem que fazer é bom dia, boa tarde, boa noite. Não criar vínculo, não ficar de conversa, sabe? É assim que eu mantenho e vivo a minha vida e eu não tenho problema com vizinhos. E aí com essa pessoa, que era uma pessoa que se tornou minha amiga, aquela vizinha que acabou o açúcar, você me dá um copinho de açúcar, me dá não sei o que, sabe? Esse tipo de amizade gostosa, sabe? Parecia que eu tava do lado de um parente meu, de tão gostoso que era a nossa relação. Então eu fiquei receosa de tocar no assunto com ela e nunca mais voltar a ser o que era, sabe? Eu tenho isso comigo. E aí que passou o tempo e eu fiquei ali, né, varrendo, 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 enfim, por fim aquilo ali eu já tinha me dado por vencida, fiquei responsável pela limpeza e tudo bem. Passou um tempo, tinha um parente meu, muito próximo mesmo da família, que estava fazendo a construção numa casa e a gente precisava, a pessoa tinha vendido a casa em outro lugar e tinha prazo para deixar essa casa que já tinha sido vendida e entrar na casa que ela estava construindo. E essa minha vizinha ficou acompanhando comigo, conversando. Toda vez que eu chegava da casa dessa pessoa que estava construindo, ela perguntava: e aí a obra da fulana, como é que tá? Ah, tá bom, tá quase concluindo e tal. Quando foi no dia final da mudança dessa pessoa para casa própria, a bomba d'água queimou. Só que nós, parentes ali, a gente já tinha gastado todos os nossos recursos para ajudar essa pessoa, porque nessa troca de casa e tudo mais, houve um gasto, assim, de coisas inesperadas que a gente não imaginava que ia ter. E aí, no dia da mudança, a bomba do poço da água lá queimou. E eu cheguei em casa muito triste, e essa minha vizinha me viu triste e perguntou o que aconteceu. E aí, a mudança da fulana, que é um parente muito próximo, que eu não vou citar. E a mudança da fulana, como é que foi? Deu tudo certo? Aí eu fui e falei com ela, olha, não deu tudo certo porque infelizmente a bomba da água queimou. E ela vai mudar, mas não vai ter água aí. Como é que faz, né? Como é que se vira sem água? E a gente já não tinha mais cartão de crédito para gastar, a gente já não tinha recurso financeiro para ajudar. Aí ela lamentou comigo, falou: "Poxa, que triste, né, e tal, mas não fica assim não, uma hora se resolve". E ela entrou para casa dela. 2 minutos depois ela volta e me chama com uma parte do dinheiro, um dinheiro na mão. Aí ela foi e falou: "Aqui, Renata, pra que esse dinheiro?" Ela falou assim: "Pra ajudar você a comprar uma bomba nova pra fulana". E eu não queria receber o dinheiro, gente, mas aquilo me impactou tanto, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. Eu e ela, a gente tinha o mesmo padrão financeiro. Ela não tinha mais dinheiro que eu e nem eu mais do que ela. Mas ela se sensibilizou com a história, ela não aceitou que eu não aceitasse o dinheiro. Ela fez questão de me dar e falou: "Fica como um presente, pega esse dinheiro aqui e junta pra comprar uma bomba nova pra fulana". E aí me veio a reflexão, cara, eu suportei todo esse tempo varrendo a escada com coisas assim, são coisas pequenas. Existem coisas que são pequenas e que dá pra suportar, dá pra passar por cima, dá pra relevar. Eu acho que tudo na vida a gente precisa colocar na balança e pesar ali os prós e os contras. Então, assim, em nenhum momento convivendo com ela eu falei do que me incomodava, dos restinhos de cigarro na escada. E ela teve aquele gesto tão bonito comigo de ir lá pegar uma parte do dinheiro dela e me dar pra comprar a bomba dessa pessoa, né? Que ela nem convivia, mas ela, por gostar de mim, se sensibilizou. E aí eu falei: já pensou se eu tivesse falado com ela sobre... Se a gente tivesse estressado sobre uma coisa tão pequena que era simplesmente varrer a escada, sabe? Então isso me levou a refletir sobre as coisas, sabe? Será que vale a pena a gente se desgastar e se indispor com uma pessoa por coisas tão pequenas? Gente, tudo é muito pequeno, sabe? É claro que um desrespeito, né? Alguém ofender teu filho, alguém xingar você, enfim, existem coisas que de fato é a nível de desrespeito. Mas essas coisas não é um desrespeito. É algo que te incomoda e que dá pra passar por cima. O que a gente precisa também entender é que por mais que você tenha uma família unida, quem tá perto de você na hora do sufoco mesmo é um vizinho seu. Então, se você mantém ali uma boa convivência com todo mundo, mesmo tendo que engolir alguns sapos, porque a gente engole sapo mesmo no dia a dia, a pessoa mais madura é aquela que consegue engolir alguns sapos porque ela entende que é pequeno demais, sabe, pra você se desgastar por conta daquilo. Então, no modo popular, é engolir sapo. Mas você imagina, acontece alguma coisa na sua casa, seu marido saiu, seu filho não tá em casa, quem te socorre? Teu vizinho. Então, assim, faça tudo possível para se manter em paz com todo mundo. Existem pessoas que o único
diálogo que se dá para ter é bom dia, boa tarde, boa noite, mas isso já é o suficiente para você demonstrar que tem uma convivência pacífica. Agora, em contrapartida, tem um caso que aconteceu aqui perto da minha casa com um vizinho que não é o meu vizinho, mas é o vizinho da minha vizinha, que é aqui pertinho. A casa dele é uma casa que tem uma árvore que faz uma sombra enorme na calçada. E os vizinhos, no verão, tinham o hábito de sentar nessa calçada, mas não é uma calçada feita de concreto, não. É só assim, a árvore é no muro, mas ela faz sombra pra rua, sabe? Então as pessoas ali no verão, esquenta demais, era a única sombra que as pessoas tinham de tarde. E aí os vizinhos colocavam as cadeiras assim, embaixo da árvore, que não era no quintal dele, gente, é do lado de fora da rua, sendo que a árvore dele proporcionava essa sombra. E aquilo ali, só que assim, as pessoas respeitosas, ninguém ficava fazendo bagunça nem nada. Aquela sombra era uma benção, era um refrigério para quem morava naquela rua. E de tarde as vizinhas sentavam ali para ficar conversando, descontraindo e tal. E aquilo incomodou aquele vizinho. E ele começou. E aí também tinha vizinhos que encostavam o carro lá de tarde para não ficar no sol e tal. E ele começou a pegar pedras muito grandes, muito gigantescas e colocar em volta assim, para impedir que as pessoas sentassem ou colocassem o carro ali. Eu simplesmente achei um absurdo. Aí você pode falar, mas eu também não quero ninguém botando carro na minha calçada e tal. Gente, a questão é o seguinte: esse vizinho, ele não tem portão de garagem, tá? Absurdo é alguém botar um carro na frente do seu portão de garagem. Isso é um absurdo. Esse vizinho, o muro dele não tem portão de garagem, ele só tem um pequeno portão de entrada social. Aonde as pessoas sentam ou colocam carro não atrapalha a passagem dele em nada. Então eu vejo isso como um egoísmo, sabe? Eu não tenho coragem de fazer isso. É óbvio que se fosse a minha casa e eu tivesse essa árvore que proporciona uma sombra na rua e ali parassem pessoas desrespeitosas e ficasse falando palavrão ou colocasse músicas de som alto, de aquelas músicas que eu considero super desrespeitosas e tal, isso sim me estressaria, mas não era o que acontecia. Ali é um ambiente familiar, onde sentavam ali pessoas assim da família mesmo, de frente da casa dele. Ninguém incomodava ele, ninguém fazia nada, mas ele se sentiu incomodado em saber que aquilo ali beneficiava as pessoas. E ele foi lá e encheu de pedras e aquilo impede que as pessoas sentem, coloquem o carro e tudo mais. Então eu fico me perguntando, por quê? Se ele morre hoje, ele vai levar alguma coisa? Ele vai levar sombra? Ele vai levar árvore? Não. Mas se amanhã ou depois ele passa mal dentro da casa dele, muito provavelmente são esses vizinhos que vão socorrer ele, sabe? Então acho que a gente precisa refletir sobre isso, das nossas ações. Por que ser tão egoísta? Por que ser tão pavio curto? Tudo tô explodindo, eu não aceito, eu não tolero isso e aquilo. Não leva a nada. Eu tive essa conclusão. Eu varri aquela escada por anos. Hoje eu não moro mais lá, eu tenho casa própria, não moro mais de aluguel. Mas por anos que eu vivi ali, eu acho que eu convivi com ela em 3 anos. Foi 3 anos de paz. Engoli sapo, tive que varrer a escada sozinha, tive. Mas no momento de aperto, o que ela fez? Foi lá e pegou o dinheiro dela, que ela guardou para fazer a casa dela, tirou ali um pedacinho e falou, compra bomba pra fulana. Um gesto assim tão bonito que uma reclamação minha poderia impedir que tudo isso acontecesse. Então, esse vídeo é para você refletir sobre os seus atos, se você tem problema com seus vizinhos, para você pesar na balança e, se for possível, da sua parte, seja maduro, porque só uma pessoa madura, só uma pessoa que consegue ter uma gestão emocional, que não é fácil, gente. Eu não tô aqui falando que eu sou equilibrada, santa, não sou não. Tem hora que eu tenho vontade de explodir, eu tenho, mas eu me controlo e eu entendo que tem coisa que é pequena, não vale a pena. O que de fato vale a pena é a gente se manter em paz com todo mundo, sempre. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui e até o próximo vídeo.